Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal A Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021, né? E nós vamos então à oração diária desse dia 7 de janeiro de 2021. Santo e bondoso Deus, grandioso e maravilhoso Pai, mais uma vez, Pai Santo, reunimos-nos com os nossos irmãos internautas do canal A Visão Além, para juntos, ó Deus, clamarmos, para junto invocarmos o seu santo nome, porque o Senhor é bom, a tua benignidade dura para todo o sempre. Queremos glorificar, queremos exaltar, magnificar o seu santíssimo nome, nome que está acima de todos os nomes, nome que é grande, que é santo e que é puro. Deus vivo, Deus santo, que os que vão nos assistir, nos ouvir através da oração diária, que é feita, meu Deus, todos os dias aqui no canal A Visão Além, junto com a oração, a palavra. Meu Deus, também tem os estudos que nós fazemos no canal, mas todos que acessarem o canal, todos que são inscritos, os que vão se inscrever também, sejam todos abençoados, agraciados por Ti, meu Deus, abençoados por Ti, meu Pai Santíssimo. Estamos em pleno século 21, o século das tecnologias de ponta, o século da comunicação, Senhor, instantânea. Estamos olhando o quanto a ciência se multiplica em todos os seus campos, nas ciências exatas, nas ciências médicas, na tecnologia de ponta, na área da computação, da metalurgia, da aviação, do automobilismo, da engenharia em todas as suas áreas. Ó grande e soberano Deus, mas a ciência, a multiplicação da ciência, o avanço da tecnologia não trouxe a tão sonhada e a tão esperada paz para a humanidade. Não melhorou a condição humana. A miséria, os bolsões de misérias ainda continuam. Só no nosso país, quase 70 milhões de pessoas estão abaixo da linha da miséria. Enquanto nós estamos orando aqui agora, pessoas neste instante estão descendo à sepultura, estão sendo mortas pela fome. Senhor, guerras são milhares delas que são travadas todos os dias, ceifando vidas. A guerra do tráfico, da criminalidade, de etnia religiosa, a guerra de nações. Santíssimo, sem falar das doenças que ceifam vidas nos quatro cantos da terra. Vidas são ceifadas, ó grande e soberano Deus. Tudo isso nos mostra que a tecnologia não traz a paz, que a ciência se multiplicando não traz a paz. O que traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, realmente só é a presença do Senhor. Somente o Senhor Jesus é que tem palavra de vida eterna. Santíssimo, nós estamos observando, meu Deus, como se multiplicam as religiões, as igrejas no Brasil. Enquanto algumas regiões têm igrejas a cada esquina, tem regiões do interior do Nordeste brasileiro, do interior, meu Deus, da região norte do Brasil, em que pouco se vê uma igreja. Países do interior, meu Deus, da África, o interior da Ásia. Cadê, meu Deus, a evangelização, as missões, onde bilhões de pessoas não conhecem Jesus Cristo ainda? Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha. O século 21, as drogas estão dominando os jovens no Brasil. Drogas escravizam jovens, adolescentes, a criminalidade, o tráfico de drogas. Vivemos um caos social, uma depravação total. Meu Deus, somente realmente estar na presença de Jesus temos segurança.
enfermidades, doenças, Senhor, vírus mortais se espalham pelo globo terrestre. Vários tipos de tumores agressivos, vários tipos de cânceres que a ciência não consegue combater, se espalha violentamente pela terra e vidas vão sendo ceifadas. Ó grande soberano, o problema não é essas vidas morrerem, é descer à sepultura, e o pós-morte sem Cristo é tenebroso. Morrer sem Jesus é morte eterna, é sofrimento eterno. Levanta, Deus vivo, uma igreja viva no país, uma igreja que realmente tenha como objetivo almas, buscarmos os perdidos, buscar aqueles que estão dominados pelos vícios do álcool, das drogas, dos jogos, aqueles que estão dominados pelo tráfico de drogas, pela criminalidade. Vidas, meu Senhor, acorrentadas, algemadas por demônios, vidas se amontoam jovens, homens abaixo dos 40 anos, nos presídios do nosso país. Oh, meu Deus, levanta uma igreja firme, forte, realmente missionária, primitiva, para buscar os perdidos, onde o foco não seja o dinheiro, mas seja a alma. Santíssimo, comigo oram pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, que estão endividadas, que estão desempregadas, que estão em guerras terríveis, ameaçadas. Mãe que viram seus filhos serem acolhidos pelo tráfico, mães que veem seus filhos sendo escravizados pelos vícios das drogas. Oh, bendito Deus, enxuga as lágrimas destas mães, recebe o clamor, o socorro, o grito de socorro dessas mãezinhas. Senhor, aos desempregados, aos fragilizados, aos que estão morando na rua, na sarjeta, aqueles que passam privação de pães. Oh, Jesus querido, são esses que eu apresento em oração, os que estão no leito de um hospital, numa UTI, na fila esperando por uma cirurgia, os que estão desenganados na medicina. Vidas que querem deixar o satanismo, que querem deixar os demônios e não conseguem. Ajuda estas vidas, meu Senhor Jesus, a se libertar das algemas de Satanás, das correntes dos demônios. Pai, vidas que sofrem, meu Deus, opressões, que sofrem com a depressão, com o espírito de loucura. Que chegue a cura, que chegue a bênção, que chegue a paz que somente Jesus tem e pode nos dar. Grande Deus, eu lhe apresento as nações, o campo, Senhor, o campo missionário está em todas as nações do globo terrestre, e eu apresento, Senhor, as nações, os povos, as almas que perecem, Senhor, a cada instante. Desde que comecei a orar, Santíssimo, já se passam aí quase 9 minutos de oração, e quantas vidas desceram à sepultura sem Jesus. Pai, faz com que nós sejamos, sabe, que possamos sentir os gemidos, o sofrimento das almas. Cria em nós, sabe, aquele desejo missionário, aquela vontade verdadeiramente de fazer a obra de Deus. Peleja pelo povo do Senhor. O tempo está se esgotando, o relógio está quase batendo a meia-noite, o relógio do tempo, o relógio escatológico. Ó Deus, Tu conheces o profundo do homem, o profundo da mulher. O Senhor sabe das nossas necessidades, meu Senhor. Venha nos tocar com brasas, venha nos revestir com poder, venha nos revestir com a Tua graça maravilhosa, com a Tua compaixão divinal. Venha quebrar as correntes, as barreiras, as muralhas, os impedimentos demoníacos, diabólicos contra esta vida que nos ouve agora, que nos assiste agora.
Entra, meu Deus, dentro desta casa que clama por socorro, que clama por misericórdia. Ouça o clamor deste pai, o clamor deste pastor, desta mãe. Jesus, aqui não tem placa de igreja. Aqui nós oramos por todas as denominações, por pessoas, por almas, porque isto é a igreja de Cristo na terra. Nós respeitamos sim as denominações, mas aqui quando nós oramos, eu não coloco uma placa, não tem uma placa, tem o nome do canal que precisa ter, mas o nosso objetivo é ver almas curadas através da oração, é ver casamentos ser restaurados através da oração, filhos libertos das drogas através da oração, esposa e esposa reconciliando através da oração, e o nome de Jesus ser glorificado, ser exaltado. Santíssimo, abre os olhos dos nossos jovens, dos nossos filhos. Não deixe o inimigo turbá-los com esses jogos violentos da internet, com esses filmes pornográficos da internet, com os canais pornográficos da internet. Que eles tenham sede de se revestir do poder de Deus, tenham sede de se revestir da graça de Deus, que se aproximem de Ti, Santíssimo Deus, porque o mundo é apenas ilusão e destruição, Senhor. Ó Deus, eu te apresento os nossos irmãos idosos, os que estão no leito de enfermidade em suas casas. Eu te apresento o jovem que quer fazer um curso de profissão, que quer fazer uma faculdade, Senhor, um curso tecnólogo, ou mesmo uma faculdade para ele ter um diploma e uma profissão. Dê condições para esse moço, para essa moça. Os que estão noivos, abençoai-os grandiosamente em tua presença. Os jovens casais, os recém-casados, sejam abençoados grandemente. Te apresento os irmãos do Nordeste brasileiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Piauí, Senhor. Te apresento os estados do Norte, Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Palmas. Te apresento Goiás, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o estado de Minas Gerais. Apresento todos os irmãos, meu Deus, do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, do Espírito Santo, das nações, as nações europeias, as nações africanas, as almas que estão nas nações na Ásia, meu Deus, na Oceania, nas Américas. Te apresentamos a tua obra. Peleja pelo seu santo povo, renova as forças do que está fraco, levanta o que está caído, renova a estrutura de fé, Senhor, desperta os que dormem, avida este jovem, avida este pai, avida esta mãe, alegra esta casa, alegra esta família. É o que eu conclamo nesta oração, é o que eu conclamo nesta petição, em um nome santo de Jesus. Que a enfermidade desapareça agora, que esta opressão de demônios, esta obra maligna seja repreendida agora, em nome de Jesus. Que a tua paz esteja dentro deste lar e dentro desta casa. Oh Deus, é o que eu peço ao meu santo Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Graça e paz, meus amados irmãos, internautas aqui do canal Uma Visão Além. Você que não se inscreveu no canal ainda, meu irmão, se inscreva, mas se inscreva e ative o sininho para receber todas as postagens. Além de se inscrever, de ativar o sininho, compartilhe este canal com mais pessoas. Existem vidas, irmãos, oprimidas, enfermas, pensando em tirar suas próprias vidas, depressivas, cheias de fobias e de opressões do inimigo. E você pode ser um porta-voz
Pegue as nossas orações, sabe? Fale do nosso canal. Isso é uma forma de você fazer missões, porque nesse canal nós temos oração e palavra todos os dias. Eu sei que é pouco para Deus, estamos fazendo muito pouco, ainda somos servos inúteis. Mas mesmo assim, vamos fazer o pouquinho que nos dá para fazer, queridos, para ganharmos almas. Eu te suplico, meu amado irmão internauta, compartilhe esse canal para mais pessoas. Fale dele, tá bom? Vamos então à palavra de hoje, meus amados. A palavra de hoje, queridos irmãos, eu quero ler com os irmãos, primeiramente, o livro de São Lucas, no capítulo, o livro do Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, né? Capítulo 16 do livro de Lucas, e o verso é o verso 19. 16, verso 19. Estou repetindo para dar tempo dos irmãos que querem acompanhar a leitura conosco. Vamos lá, a parábola do rico e do Lázaro, vamos ler tudo isso? Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Olha a diferença no verso 22. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas o rico morreu e foi sepultado. Ele não foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Verso 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, irmãos. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse-lhe ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, meu amado, essa história contada por Jesus a respeito de 2 pessoas que morreram serve de ilustração para ensinar a realidade da vida pós-morte. Então, a vida após a morte é o nosso tema de hoje. Então, essa narração certamente não é uma parábola, pois se fosse o texto deixaria claro. Jesus, em sua onisciência e sabedoria, relatou o que sabe ver a respeito da eternidade, queridos. O único que venceu a morte tem o poder de falar a respeito da vida após a morte. Está lá em 2 Timóteo 1, verso 10. Jesus foi aquele que venceu a morte, que ressuscitou. Então ele pode falar. Então, na doutrina a respeito da vida após a morte está um dos principais fundamentos das religiões. De acordo com a resposta, se aponta a direção da fé proposta. Por exemplo, meu amado, o Espiritismo, por exemplo, dá uma explicação clara segundo a sua forma de crer na reencarnação como uma segunda vida após a morte. O catolicismo ensina que após a morte, uma pessoa vai para o purgatório, onde ela pagará por seus erros, podendo ser intermediada por orações de pessoas ainda vivas, e quando saírem do purgatório poderão então interceder pelos outros. Mas preste atenção,
a Bíblia diz sobre a vida após morte? Vamos ver. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após morte? Por isso é importante estudar, irmãos, e entender claramente esse assunto, a vida após morte. Então vamos com calma. Quando nós morremos, o espírito volta para Deus, o comando de Deus. E o que é o pó? O corpo. O corpo volta para a terra, que foi do pó que nós somos feitos. Eclesiastes 12, verso 7. Vai falar de você vai voltar para o pó. Mas aonde estão os mortos? Antes da morte de Jesus, havia 2 lugares. Sheol, lugar dos mortos, ou sepultura, Salmo 89, verso 48. Hades, estado de morte, Mateus 11, 23. E Geena, que é o inferno, lugar de sofrimento. O Geena é o inferno final, é o lago de fogo e enxofre. Então, os mortos, eles são separados entre os salvos e os perdidos. Os salvos estão no seio de Abraão, está lá em Lucas, nós lemos. Descanso, tá lá em João 11, do 11 ao 11 ao 13. Paraíso, Lucas 23, 24. Isso são os salvos. E os perdidos? Em tormento, João 5, 24. Tá? Aguardam o julgamento, Apocalipse 20, 12 e 13. Sabem que serão condenados, João 5, 24. Então a situação é caótica. Então quem morre está nesses 2 lugares. Quem morre com Cristo no seio de Abraão, no paraíso. E quem morre sem Jesus está em tormento. Tá? E aguardam ainda o juízo e o julgamento final para ser condenado eternamente. Aqui um pequeno exemplo. Mas o que acontece após a morte? Vamos tirar algumas dúvidas a respeito da vida após morte. Por isso que o assunto é sério. O que acontece após a morte? Vamos refletir sobre o que acontece após a morte. O corpo volta para a terra, meus amados, e o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando a pessoa morre, o seu corpo que veio da terra volta ao pó, se decompondo, apodrecendo até ele voltar ao pó. Gênesis 3,19. E o seu espírito retorna. Não é que o espírito de todos os mortos voltam lá para o céu, não. Voltam para o poderio de Deus. Quando você morre, você não volta para o seu corpo. Porque agora quem tem o poder sobre aonde vai o seu espírito é Deus. Quem é salvo vai para o seio de Abraão. Quem não é, vai para o chamado tormento. Então, a alma da pessoa aguarda o juízo final. Vamos ver? Hebreus 9, 27. O espírito volta a Deus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então está ordenado morrer uma só vez. Você não vai reencarnar. É aqui que você pega o erro do espiritismo. Outra coisa importante a nós compreendermos aqui. Após a morte, a pessoa aguarda o juízo final, Hebreus 9, 27. Quando serão julgados? Apocalipse 20, 12 e 13. A salvação pode acontecer enquanto há vida. Enquanto você viver aqui, você tem chance de salvação. Eclesiastes 9, 4 e Isaías 55, 6. Na volta de Jesus acontecerá a ressurreição dos mortos. Mas vamos explicar isso aqui para não confundir a mente das pessoas. João 5, verso 28 e verso 29, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, verso 28 e verso 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Todos os mortos ressuscitarão, João 5, 25 e Daniel 12, 2. Primeiro os mortos em Cristo serão ressuscitados, e os salvos ainda vivos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 18. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Depois os mortos sem Cristo serão ressuscitados para o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. João 5, 29.
Preste atenção que eu vou explicar isso aqui para você entender. A ressurreição, todos um dia vão ressuscitar. Todos, salvos e não salvos. Mas quem é que ressuscita primeiro? Quem morreu com Cristo, este vai ressuscitar primeiro na vinda de Jesus, receber um corpo de glória, para morar eternamente no céu. Os que estiverem vivos, que praticam a fé verdadeira em Cristo, também ressuscitarão. Eles serão transformados, melhor dizendo, com um corpo de glória e subirão. Só depois dos 7 anos da grande tribulação e depois de 1000 anos do milênio, que é o reino de Cristo na terra, é que os mortos perdidos serão ressuscitados para serem lançados de vez no lago de fogo e enxofre. Então, após a morte, a coisa é complicada para quem morreu sem Jesus. Então, hoje mesmo, reconcilie com Jesus. Você que já ouviu falar, aceita Jesus, coloque tua alma em condição de salvação. Como uma pessoa fica esperando? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e verso 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Alguns textos comparam este tempo como um sono. 1 Coríntios 15, 20. Especialmente para quem está em Deus. João 11, 11 e 13. E Lucas 8, verso 58. E descansa no Senhor. Hebreus 4, do verso 1 ao verso 4. Primeira coisa, irmãos. Não existe estado intermediário. Lucas 16, 22, 23, 26. Ou você está no local de tormento, ou está no seio de Abraão. Não há comunicação entre vivos e mortos. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10. Amado irmão, você que infelizmente está aí no espiritismo de Allan Kardec, está lá no livro de Eclesiastes. Eu quero ler esse texto com vocês. Os mortos não se comunicam com os vivos. Acordem, meus amados irmãos. Despertem para não serem enganados, ludibriados. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Vamos ler 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte óleo sobre sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, porque tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Percebe que não há comunicação de quem está neste mundo vivo com o mundo dos mortos? Quem é que fala, pastor Freire, lá no centro, lá na mesa branca? Um demônio. Simples. Não há nova chance após a morte. Eclesiastes verso 4, 9 e 4. Ora, para os que acompanham com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então, morreu, acabou a esperança. Não existe estado intermediário, como por exemplo purgatório, limbo ou reencarnação. Lucas 16, 22, 26. Após a morte, o destino da pessoa, irmão, está decidido conforme a sua vida e suas obras. Lucas 16, 22. Apocalipse 14, 13, 18, 6, 20, verso 22 e 13. Apocalipse 22, 12 e Mateus 16, 27. Não há nova chance após a morte. Se morreu sem Cristo, está perdido.
Apenas? Então apenas aguarda o momento do juízo final. Não há diferença entre quem é salvo ou não? Há uma diferença entre quem é salvo ou não? Essa é uma pergunta. João 5,24 fala assim, ó: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então há diferença. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crer naquele que me enviou, tem vida eterna. Então ouvir e crer em Jesus é viver conforme o que Ele quer. Não é eu viver me prostituindo, me embriagando, me drogando, na criminalidade, na violência, nos cultos aos demônios. Se eu morrer nessa condição, infelizmente a coisa é feia. Então os salvos no seio de Abraão, Lucas 16, 22, 23. No descanso, sono eterno, João 11, 11, 13. Paraíso, estão no paraíso, Lucas 23, 24. E os perdidos em tormento, João 5, 24. Aguardam o julgamento, Apocalipse 20, 12 e 13. Sabem que serão condenados, João 5. Amados, quem é salvo descansa, e quem não é salvo está em tormento. É simples. Quem está salvo está descansando, esperando o corpo de glória. Quem está perdido já está em tormento. O salvo está na presença de Deus no paraíso, Lucas 23, 43, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23. Quem não creu será condenado, Marcos 16, 16. Então, meu amado irmão, vamos aqui para mais uma parte desse estudo. Existe uma separação entre os mortos salvos e os não salvos? Aqueles que serão salvos estão com Deus, meus amados. João 11, 25. E esperam a ressurreição para a vida eterna. Mas quem não será salvo está em tormento, sabendo que já será condenado, aguardando o julgamento, sabe que serão condenados. Os mortos ficam... Onde ficam os mortos? Essa é uma perguntinha que muitos vão fazer. Salmo 16, 10. Pois não deixará a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Para surpreender melhor esse assunto, precisamos aprender algumas palavras originais da Bíblia, usada para os lugares após a morte. Sheol ou Seol no Antigo Testamento, traduzida por inferno, Deuteronômio capítulo 32, 22, sepultura, Eclesiastes 9, 10, sepulcro, Ezequiel 32, 27, enterrado, Salmos 49, 14, terra, Salmos 55, 15, o mundo invisível, Salmo 89, 48. A palavra Seol é usada no Antigo Testamento, meus amados, para designar de forma geral o estado da morte. E o Hades é a palavra grega no Novo Testamento, que é traduzida por inferno, Mateus 11, 23 e Mateus 16, 18. Mas na verdade, amados, Hades é a palavra grega correspondente a Seol do hebraico, e as duas têm o mesmo significado, referindo-se ao estado da morte. E o seio de Abraão é a forma que entendiam sobre onde os justos ficariam na presença de Deus, Lucas 16, 22. A expressão seio de Abraão foi firmada pela cultura judaica, registrada no Talmud, o livro de regras dos judeus, como sinônimo do céu ou paraíso. Então o seio de Abraão, o céu ou paraíso, é a mesma coisa, tá? É onde estão os salvos agora esperando o grande e glorioso dia do Senhor. E o Geena é a palavra grega do Novo Testamento que realmente significa inferno, traduzida também como lago de fogo. Jesus usou esta palavra para definir o lado ruim do estado após morte, mostrando que existe o inferno mesmo, que ele é real. Mateus 5, 22, 5, 29, 10, 28, 18, 9, 23, 15, 23, 33. Essa palavra é usada para se referir, irmão, a um lixão fora de Jerusalém chamado Vale de Inom, onde Manassés oferecia os seus filhos como ofertas queimadas nessa adoração idólatra.
lá do livro de Jeremias, no capítulo 7, 31. E ali sempre queimavam lixo. Por isso dizia que era o lugar onde o fogo não se apaga. Mateus 25, 41. E o lago de fogo, e pastor José Freire? É o inferno finalmente destinado a Satanás e os seus demônios, após o juízo final, de Apocalipse 19, 20 e 20, verso 3 e 10 e 15. Também chamado de segunda morte, Apocalipse 2, 11, 26. Para os que não serão salvos, Apocalipse 21, 8. E o Tártaro, pastor Freire, também traduzido por inferno, citado apenas uma vez no texto grego do Novo Testamento, de 2 Pedro 2, 4, representa as profundezas do inferno ou abismo profundo, Apocalipse 9, 4. Então, no Antigo Testamento não havia ideia muito clara a respeito de onde os mortos estão, referindo-se apenas ao lugar da sepultura ou estado do morte, Seol. Embora tivesse uma compreensão, meus amados, de que a pessoa poderia estar ou não com Deus, a partir do Novo Testamento, houve uma melhor compreensão, mais clara, a respeito do estado de morte, Hades, e que após a morte, a pessoa pode estar salva no seio de Abraão, o céu, ou no inferno, no Guiena, tá? Jesus ensinou sobre a vida eterna e avisou sobre a condenação eterna para quem não se arrepender. Então, para nós encerrarmos, pode haver comunicação entre os vivos e os mortos? Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco eles terão recompensa. Por sua memória jaz no esquecimento. Então não há comunicação de quem morreu com quem está vivo. Creia na vida eterna, busque Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 54, 55, vou ler para os irmãos. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, e esta é a nossa mensagem. Acima de tudo, amados, é preciso buscar a vida eterna em Cristo, João 6,40. Receba Jesus como Senhor e Salvador e creia que Ele salvará, Romanos 10, 9. Quem crer será salvo, Marcos 16, 16. Então creia e seja salvo, querido irmão ouvinte. Isto é o mais importante, pois não adianta saber tudo e não ser salvo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na doce e gloriosa paz do Rei Jesus.